noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de expiação e dor, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz no carinho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa e a igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, e assim seja. Obrigado, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos estudando o capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Em relação a essa passagem de Jesus, relatada pelo apóstolo João, o Espiritismo, através de Allan Kardec, veio nos mostrar a ligação que existe em todas as civilizações que a humanidade já teve. Há entre nós, espíritos ainda imperfeitos, todo um progresso realizado aqui na Terra. Mas os espíritos nos esclareceram mais. O progresso não se dá exclusivamente na Terra. Nós somos apenas uma civilização entre as bilhões de bilhões de civilizações existentes nos universos. Ou seja, tudo se faz através do progresso por vontade de Deus, por vontade do Pai. Então, quando Jesus diz que há muitas moradas, é para nos esclarecer isso, para que nós não fiquemos presos única e exclusivamente na vida material de uma única existência. Saibamos entender que, se é importante a nossa vida na Terra, mais ainda importante é o nosso progresso que aqui se faz nessa vida. Porque muito temos a conhecer no universo. Antes, quando apenas éramos homens das cavernas, para nós a vida se resumia a um círculo até onde pudéssemos caminhar. 20 quilômetros quadrados, 30 quilômetros quadrados. Esse era o nosso universo. Quando progredimos, vimos que existem novas terras. Agora, já compreendemos que existem bilhões de outros planetas e sistemas. E os Espíritos esclareceram mais. Todos eles são habitados.
que vida não é apenas essa matéria que nós conhecemos. A vida se expressa por tantas outras formas de matéria, digamos assim, né? Outras formas de existência, que nós não conseguimos sequer imaginar. Foi o que Jesus quis nos dizer. No livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, tem uma passagem chamada Coração Puro. Ele fala: não se turbe o vosso coração. É o versículo que o Sérgio acabou de ler. Jesus, João, capítulo 14, versículo 1. Ele vem dizendo que guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor? Não se vos obscureça ambiente, ou não se busque em sombra o roteiro, porque todos nós que nascemos aqui na terra, nós iremos marchar no céu, porém com nuvens das dificuldades que nós iremos encontrar. Ele fala que cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada da experiência. Toda vez nós reencarnamos, nós retornamos à terra, e é uma experiência que nós estamos vivendo. Existe a necessidade nossa de contornar esses problemas e esses obstáculos. Ele fala que sempre o nosso passado vai retornar, e nós temos que nos estar espiritualmente amadurecidos e equilibrados para vencer essas dificuldades que os passados retornam para nós, a fim que não venhamos novamente cair em erros e reencarnações anteriores. Ele diz: não passarás assim no mundo sem tempestade nem nevoeiros, sem o fiel de provas ásperas, senão sem o acero das tentações. Faz para buscarmos o bem, mesmo assim nós teremos espinhos pelo caminho, para saber a nossa persistência, a nossa vontade realmente de mudar a nossa caminhada espiritual. Todavia, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, que o coração puro e intimorado, a garantia da consciência limpa, reta e equilibrada, é que irá nos dar o triunfo na reencarnação, entender melhor esta passagem do Evangelho. Nós estamos percebendo aqui que Kardec é um educador, e usando a técnica de fazer o aumento progressivo do conhecimento, ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo com o capítulo Não Vim Destruir a Lei, mostrando que existe uma continuidade na evolução. Então, o judaísmo foi extremamente importante para nos iniciar na certeza de um Deus único, Pai de todos, não na minha família, na minha tribo, no meu país, no meu planeta, no meu sistema solar, mas é o Pai de todo, que a ciência hoje fala multiverso, não é mais nem universo, é multiverso, é o mesmo Deus. Prosseguindo nessa caminhada da evolução do pensamento, Kardec traz: meu reino não é deste mundo. Então, é Jesus nos apresentando a sua realeza, não física, a realeza moral. E prossegue nesses ensinamentos agora com: há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque do ponto de vista espiritual, cada um de nós está construindo o seu próprio universo vibracional. Então, quando nós infringimos ao nosso semelhante violência, dor, desespero, não é ao nosso semelhante que nós estamos fazendo. Nós estamos construindo um destino, um universo de dor, de sofrimento, de desespero para nós mesmos. Porque nós não vamos construir para o outro habitar. Quem vai habitar somos nós. Nesta passagem, quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, ele estava preparando os apóstolos, porque já estava findando a sua jornada. Então ele já estava ali comunicando aos apóstolos que quando ele partisse, não entrassem em perturbação, continuassem crendo em Deus, crendo nele, porque as muitas moradas são os padrões vibracionais.
para completar, gostaria, que às vezes as pessoas acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é diferente. Então, mais uma vez, trouxe a Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida, a tradução, e vamos ler do Evangelho de Marcos. Essa passagem está apenas no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26, a cura de um cego de Betsaida. E chegou Jesus a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Nós vamos pegar aqui só essa parte final, que Jesus o orienta a voltar para sua casa e não entrar na aldeia. Mas a casa dele fica na aldeia. É como se mandasse: ó, vocês vão para suas casas, mas não entrem nos seus bairros. Tem jeito? Então não é materialmente que Jesus está falando. O que Jesus está falando? Não volte para a sua morada vibracional. Ele foi curado, no sentido de que ele passou a ver, a entender, a compreender a mensagem divina. Mas não volte para o seu padrão vibratório anterior à cura. É Jesus nos falando quantas vezes? Não é possível que acontece só comigo. Temos um desentendimento, e às vezes somos extremamente ásperos com o nosso irmão, e muitas vezes pessoa amiga nossa, né? E aí depois começamos a ter um remorso, né? Podia ter evitado, podia ter contornado, podia ter sido mais compreensível. E fazemos uma oração. Jesus vem e nos fala: não perturbarmos o nosso coração. Vai nos curar naquele momento, mas não volte para aquele padrão vibracional. Então, essas múltiplas moradas são os múltiplos padrões vibracionais de cada um de nós. Nós estamos todos aqui reunidos, estamos todos no mesmo lugar físico, mas em um lugar vibracional. Será que estamos todos no mesmo lugar? Não estamos. Então, alguns aqui às vezes assim dizem, né, que os sábios falam pouco e estudam muito. Então a gente fica achando que aquele que está falando pouco ali, que nem se manifesta, nem está participando, mas às vezes é o que está, do ponto de vista vibracional, contribuindo mais para com o trabalho. Kardec vem comentando, né, e faz o capítulo diferentes estados da alma na erraticidade. Erraticidade é o estado que nós, espíritos, encontramos quando deixamos o corpo material. Deixado, né, abandonado o corpo material, nós entramos na erraticidade, na vida do espírito. Então, diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que eles se encontrem,
o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. O Kardec, discorrendo a respeito dessa passagem do Cristo, vem nos falando que nós iremos encontrar e viver no mundo a que fizermos jus segundo as nossas obras. Então, como ele fala, que isso vai ao infinito, ou seja, a gradação da evolução nossa se dará pelas diversas reencarnações. Mas na vida espiritual, nós vamos permanecer no nível vibratório que nós nos encontrarmos. Então, a importância da reencarnação é que aqui nós vamos conviver com espíritos da categoria de Francisco de Assis, de Gandhi, Maria Teresa de Calcutá. Quando eles estavam reencarnados, qualquer um de nós aqui poderíamos conversar com eles. Depois que desencarnou, não. Aonde eles estão, nós não vamos. Nós não vamos. O corpo nos iguala. Na erraticidade, na vida do espírito, não. Cada um vai ficar segundo as suas obras. E a felicidade é indizível que esses espíritos se encontram. Porque através das boas obras, do amor, do campo vibracional que eles fizeram, eles têm acesso a tudo que é possível de se usufruir no universo. Nós não. Nós só vamos aonde até a nossa evolução, ou no meu caso mais particular, a minha inferioridade vai me permitir ir. Nós temos o caso do Chico Xavier. Ele teve a oportunidade de receber uma mensagem de Francisco de Assis. Então, nessa mensagem, o Chico teve uma preparação grande para ir sintonizar, para receber essa mensagem. E como você, como instrumento mediúnico, quando o espírito se utiliza, há uma sintonização com o médium. O Chico contou que depois dessa mensagem, ele ficou uma semana que tudo que ele olhava, ele sentia amor. Ele olhava para o cachorro, ele sentia amor pelo cachorro. Ele olhava para uma planta, ele sentia o amor pela planta. Ele olhava para uma pessoa que ele nunca viu e sentia aquele amor, aquela ternura. Aí ele falou que uma semana depois, essa sintonia que ele tinha tido com o Francisco de Assis, acabou e ele voltou a ser o Chico ruinzinho de sempre. Palavras dele, gente? A humildade do Chico. Mas para nos demonstrar isso, o Chico só pegou uma pequena pincelada da felicidade que Francisco de Assis vive a todo instante. Porque ele fez por merecer. Então aquele amor que o Chico ficou sentindo é o amor que Francisco de Assis sente a todo um instante. Ele vive naquele universo de amor. O livro Cemitérios da Fraternidade, psicografia do Divaldo, estado do espírito Osias Gonçalves, tem a lição chamada Moradas. Ele vai dizendo: tomemos o Evangelho, examinemos os escritos de João, no capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas.
O avaro, pessoal avarento, reúne tesouros amontando cobre, ou prata e ouro, títulos bancários, letras de câmbio, e edifica para si mesmo aflição contabilista dos valores perecíveis. Isso nós observamos no livro Instruções Psicofônicas, onde muitas pessoas que foram banqueiros quando encarnados chegam no mundo espiritual, esperam terra e pensam que é dinheiro, porque o mundo formado, em sintonia, está naquela situação. Vem dizendo que o orgulho tece o manto de autoadoração e dorme sob o escuro teto da desesperação íntima. Nós observamos aquela parábola do Lázaro e o mal rico. Nós observamos aquela parábola que conta, né? Que Lázaro, quando encarnado, ele vivia uma situação de mendicância, e o rico vestindo púrpura e linhos. E após a desencarnação, cada um vai para o seu mundo. Depois ele vem dizendo: o egoísta abandona a coletividade para, em si mesmado, refugiar-se na furna sombria da própria pequenez. Vou observar como Pilatos condena Jesus e lava as mãos para que não perdesse o seu cargo político. E tempos depois, o que aconteceu? Acabou perdendo tudo, que eram as coisas materiais, construindo para si um mundo ruim após a desencarnação. Vem dizendo: o invejoso maledicente destende espinhos pela senda por onde caminha, descobrindo ao retorno amarguras e azedumes, sob chuva de granizos e revides, acolhendo-se inquieto na gruta estreita da flagelação. Todas as vezes nós desejamos as coisas do próximo, os 10 mandamentos diz, cobiçamos as coisas das pessoas, e nós entramos nessa faixa vibratória, então construindo o nosso mundo após a desencarnação. Ele fala que o colérico reúne inconscientemente na alma as energias envenenadas na disputa do ódio, acordando desesperado em reduto de sombras ameaçadoras. Após a desencarnação, Jesus diz para nós: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. O homicida coloca sobre os ombros a sela pesada do remorso e suporta as paredes do crime, permanecendo escravo no local fratricida ao jugo de cogitações infelizes da mente atormentada. Bem, o Evangelho nos diz: não matar. O hipócrita, por aplicar reiteradamente máscaras à face, percorrendo iludidos caminhos da insensatez, não acomuna-se com os fantasmas da criação mental, habitando posteriormente os antos de loucura. Jesus vem sempre alertando fariseus, hipócritas e mentirosos, para que eles fossem se ajustando, que após a desencarnação não fosse um lugar de tormento, de sofrimento. Essa construção dos mundos que nós construímos inferiores. Mas, por outro lado, o Espírito diz: os mundos nós podemos construir de forma diferente. Na mesma razão, a generosidade, ao difundir sorrisos e ternura, recolhe bênçãos à porta do pomar da esperança. Ele fala que a compaixão seria a pessoa que tem a compaixão do outro, que socorre piedosa, ergue pilares de alegria para o templo da felicidade íntima. A caridade, que distende entendimento e acolhe a dor, perseguida, coleta valores imperecíveis que se constituem bases de venturoso lar para o amanhã. O amor que derrama capitoso vinho na sede do mundo inteiro, constrói o abrigo seguro e ditoso, onde reina a vida triunfante. Quando a palavra sábia do nosso divino mestre nos ensinou que na casa do Pai há muitas moradas, nós não vimos apenas aquelas espalhadas pelo infinito, no turbilhão do mundo, além da órbita do nosso perímetro solar. Referiu-se também às moradas que edificamos para a vida além da morte, com material que a nossa conduta encaminha à direção do futuro espiritual. Todos os atos do homem no planeta terrestre se transformam em recursos utilizáveis na edificação do lar, que a cada um acolherá após o dia da grande viagem de retorno à espiritualidade. Faça dispensável aquele que despertou para a vida cristã a seleção esmerada de peças imateriais para a construção do pouso celeste,
tanto quanto escolhe quando se trata de erguimento do ninho terrestre. Recordemos ainda, nesse sentido, a afirmação do sublime governador do mundo, Jesus: onde colocar o tesouro, aí estará o vosso coração. Esclarecendo categórico, desse modo, que da maneira como se viver no corpo físico, se desperta no mundo espiritual. Porquanto, onde se encontra os centros de interesse, aí se encontra ligado o espírito. Então, tudo aquilo que nós fizermos são cadeias magnéticas que nos ligam aos nossos atos, palavras e ações. Diferentes estados da alma na erraticidade. A erraticidade é o plano espiritual, mas para espíritos ainda imperfeitos. Erraticidade vem de erro mesmo, de vagar errante, sem um destino preciso. Estão todos na erraticidade, na mesma faixa? Não. Nós vamos ter desde espíritos extremamente ainda endurecidos no ódio, no rancor, na vingança, que estão na erraticidade, como espíritos que já estão mais avançados na caminhada evolutiva, também estão na erraticidade, exceto os que já se encontram no estado de pureza. Esses não estão na erraticidade. Esses já sabem para onde ir, tem carteirinha de passe livre em qualquer lugar, porque são aqueles que não fazem mais a sua vontade, fazem a vontade do Pai que está no céu. Ou como diria Paulo de Tarso: já não sou eu que vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Quando nós estamos completamente sintonizados com a lei, podemos ir em qualquer lugar, somos cidadãos do universo, porque em qualquer lugar que estivermos, vamos agir com amor para com todos que cruzarem o nosso caminho. O Sérgio contou aqui do Chico. Nós já falamos aqui uma vez, nós vamos recordar o Chico em Uberaba, em um sacolão, fazendo compra de legumes. Então diz que o Chico estava, e a história foi contada por uma senhora que encontrou com o Chico lá comprando tomate. E ela notou que o Chico pegava um tomate bom e um tomate ruim. Pegava um tomate bom e um tomate ruim. E ela se aproxima do Chico e fala: Chico, por que você pega um tomate bom e um tomate ruim? Ele falou: minha irmã, se eu pegar só os bons, o que vai restar para os outros? Eu pergunto: o Chico precisa de polícia atrás dele? Precisa vigiar o Chico? Ele é o seu auto-vigilante. Ou seja, ele está fazendo o quê? Vigiando e orando para si mesmo. Não precisa de ninguém tomar conta dele. Então nós estamos falando do Chico, que ainda não atingiu a perfeição. Então, os que já atingiram são cidadãos do universo. Nós outros, aqui estamos jungidos à Terra. Saímos aqui de foguete, né? Vai ali na Lua e tal, volta. Alguns também, né? Não foram, quantos de nós que fomos à Lua de foguete? Né? Nenhum. Então, estão circunscritos. É o mesmo processo da natureza. As pedras, se nós colocarmos em um determinado lugar, não tiver nenhuma força que atire, fica milênios ali. Os vegetais, embora balancem com o vento e tudo, também não se locomovem. Os animais já começam a locomoção, mas não tem o livre-arbítrio para escolher por onde vão. Já nós, seres humanos, mais avançados do que os animais, pelo menos, né? Pelo menos que os animais, já podemos escolher, embora as nossas escolhas nem sempre são as mais felizes, porque muitas vezes deslocamos para ferir, para agredir, para maltratar o nosso semelhante. Então, quando estivermos nos movimentando em sintonia com o amor exemplificado pelo Cristo, poderemos caminhar livremente pelo universo. Não estaremos presos mais à erraticidade dos espíritos errantes. Para nos alertar, nós encontramos na literatura espírita
muitos casos, muitos relatos para nos auxiliar na nossa caminhada terrestre, para que nós não nos percamos nas ilusões terrestres. Um desses relatos, um espírito, ele comenta isso através da psicografia do Chico e relato do irmão X, que Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, que a partir de um certo momento passou a assinar irmão X, mas é o espírito de Humberto de Campos, que determinado palestrante espírita, que era uma classe intelectual, ele era professor de universidade, nós estamos falando de casos de 50, 60 anos atrás. Ele era palestrante espírita e participava de um grupo de espírita e ele dava as palestras. Frequentava nesse grupo espírita o que na época era chamado sapateiro, Hoje a gente nem sabe mais o que é isso, mas era o sapateiro, era o consertador de sapato. E ele frequentava essa mesma reunião, participava. E via as palestras desse palestrante espírita intelectualizado. Em determinada palestra, foram companheiros desse palestrante, também professores, também intelectuais, escutaram a palestra dele. No final da palestra eles estavam conversando. Aí esse sapateiro, não tão bem vestido quanto eles, chegou para ele e falou: meu irmão, eu gostei muito da sua palestra, suas palavras são muito bonitas. Ele olhou assim e, em virtude do orgulho mesmo, ele se sentiu incomodado por um sapateiro estar chamando ele de irmão, e no meio dos colegas. Então ele deu um risinho, respondeu qualquer coisa e deixou para lá. O irmão foi embora. E a partir daí ele achou que não estava muito bom, ele com o nível intelectual dele, com o convívio que ele tinha, ficar participando de reuniões onde um simples sapateiro poderia chamá-lo de irmão. E se afasta do movimento espírita, ficando apenas com a sua intelectualidade. Passados os anos, a morte chega para todos, chegou para ele. E ele adentrou o mundo espiritual numa condição não muito boa, uma condição sofredora. E lá ele teve a bênção de ser acolhido por um espírito amigo, já de uma certa evolução, que apesar do grande sofrimento dele na vida espiritual, o levou a uma colônia espiritual. A gente tem o caso do nosso lar. No caso dele foi uma outra colônia, onde ele estava sendo assistido, sendo auxiliado pela sua própria condição de sofrimento. E passado algum tempo, esse espírito amigo dele falou assim: olha, nós vamos começar a preparar você, no seu aprendizado, para uma próxima reencarnação. Você agora já vai adentrar na parte dos estudos preparatórios para a sua próxima reencarnação. Então o levou a um auditório, onde estaria presentes ali algo em torno dos 400, 500 espíritos, e que um dos orientadores da casa iria ministrar uma das palestras. E ele estava lá sentado, aí na hora que ele viu o palestrante, ele reconheceu o palestrante. O palestrante era justamente o sapateiro, só que agora, de forma diferente, desprendido do corpo, iluminado, e muito iluminado. Portanto que o benfeitor dele foi lá cumprimentá-lo, e ele não sabia que ele era conhecido dele. Então ministrou a palestra junto com os diretores daquela instituição, todos agradecendo a presença dele, e no final da palestra estava ele, o sapateiro, conversando com os diretores iluminados daquela instituição, todos iluminados, todos espíritos iluminados, e ele sentiu aquela vontade de ir lá cumprimentá-lo. Aí fez a mesma situação, foi lá, chegou perto dele e falou: meu irmão, você está lembrado de mim? Nós frequentamos uma reunião, eu gostei muito da sua palestra. Aí o Espírito de Luz fez: ô meu irmão, quanta saudade de você, veio, deu aquele abraço dele, muito obrigado, mas as palavras não são minhas, eu estou apenas repetindo as palavras do Cristo, fico muito feliz de alguma forma ter te auxiliado, que bom que você está aqui, é muito bom rever um amigo. Então, justamente, Humberto de Campos nos traz essa história para não cairmos nas ilusões
que a matéria nos induz a ver. Uma coisa é a vida do corpo, totalmente diferente a nossa situação na vida espiritual. Ela não depende do corpo e nem das nossas situações materiais. Depende do amor que estivermos conquistado no nosso coração. O sapateiro executava as palavras que o outro dizia. Um dizia, o outro vivenciou. Por isso, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma lição muito interessante que merece a nossa meditação. A verdadeira propriedade está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E diz que o homem não possui senão o que pode levar deste mundo, que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, quase durante sua permanência na terra. Mas uma vez quando é forçado a abandonar, que todos nós um dia teremos que abandonar o corpo físico, ele leva consigo o quê? A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isso que ninguém lhe pode tirar. O que é do corpo permanece aqui na terra. Então cabe a nós ser mais ricos ou mais pobres quando chegarmos ao mundo espiritual. E de acordo com o que nós levamos, nós temos as estrelas. Tem uma estrela, duas estrelas, e às vezes, conforme diz o Evangelho, ficar um tempo sem tanta coisa para nós sermos envolvidos no mundo espiritual. Então ele vai nos alertando sobre a nossa necessidade de desenvolver, quando encarnados, as partes morais dos nossos sentimentos mais nobres, para que não venhamos, desta forma, chegar no mundo espiritual, ficar surpreendidos. Inclusive, o livro Céu e Inferno, do Kardec, ele relata as pessoas quando encarnadas e o depoimento após desencarnadas, cada um mostrando seu estado feliz ou infeliz, em função do modo de vida que levaram quando estava aqui na Terra. Essas muitas moradas, recordando, se não me engano, é o livro Ação e Reação, psicografia do Chico Xavier, do Espírito André Luiz, que dois irmãos planejando um roubo, um atentado que eles iam fazer. Então, junto deles tinham dois espíritos inferiores. Eles não viam esses espíritos, mas eram vistos pelos espíritos, porque eles estavam encarnados. Mas junto deles estava o André Luiz, o seu instrutor, e um outro espírito que estava também para aprender. E os obsessores não os viam. Só aí nós temos que 3 moradas diferentes no mesmo espaço. E acima do André Luiz, do instrutor, tinham outros superiores a eles, que também estavam ali buscando naquela oportunidade algo que pudesse ajudar a todos. Então nós vemos ali, só naquele pedacinho, 4 moradas diferentes. Todos estavam naquele mesmo espaço físico, mas a vibração de cada um era completamente diferente. Então, quando Jesus fala das moradas, lembrar sempre que é a morada vibracional nossa. Então podemos estar, mesmo com todos os problemas da terra, mundo de expiação e provas, podemos estar numa morada bem melhor. Não conheço o paraíso, nunca fui, pretendo um dia ir. Mas eu acho que ele tem alguma coisa a ver com o colo de mãe, não tem não? Deve ter alguma coisa relacionada com o colo de mãe. Só para a gente, mas aproveitando os minutinhos finais, no livro é relatado numa região muito inferior mesmo, onde habitava espíritos que muito erraram, região conhecida como Abismo. Ali foi levado um médium para que relatasse a situação daqueles espíritos para aprendizado nosso. E ele vai, sendo conduzido pelo seu espírito guia. E ele adentra ali e começa a descrever situações tão difíceis de pessoas que vivenciaram a caminhada terrestre e se iludiram tanto, que cometeram tantos erros, que eram obrigados a habitar naquela região de tristeza, de escuridão, de trevas, de sofrimentos.
e dizem para ele: ó, nós vamos te levar numa região ainda mais pesada. Só que para passar por lá, nem você, nem o seu guia espiritual tem estrutura de passar por lá sem ser afetado. Então quem irá conduzir vocês dois será o orientador dessa região. E nisso vem um espírito muito iluminado, onde a cor que ele irradiava era totalmente diferente do próprio guia espiritual deles, e faz com que eles se adormeçam para poder atravessar aquela região. Então eles atravessam. Então vai para uma região ainda mais inferior, ou seja, espíritos que viveram na Terra numa condição que ele não quis descrever para que nós não ficássemos assustados. Tamanho era o sofrimento, mas que conviveram conosco, que tiveram nessa mesma caminhada nossa, e pelas atitudes infelizes estavam naquela região. Então eles se aproximam de um espírito que, de tanto errar e blasfemar contra Deus, já tinha sido tirado dele a possibilidade de se locomover, como o Fernando tinha falado. Ele permanecia como se fosse uma árvore, parado no mesmo local. E esse espírito de luz vai se aproximando dele, e os outros dois ficam sem entender. Aí, na hora que ele chega, ele abraça esse espírito e diz para ele: meu amigo, como está? Aí eles conseguem entender o que ele fala. Mas olha o que o seu Deus fez comigo. Ele fala: não, Deus não participou disso. São apenas reflexos daquilo que você fez. Mas que você continue sendo abençoado, e eu sempre irei te visitar. Aí vira para os dois e fala: tem 1000 anos que eu estou acompanhando esse meu amigo nesse mesmo local. Estou aguardando o momento em que ele vai despertar. Porque no momento que ele estiver despertando, eu estarei aqui para auxiliar. Quer dizer, mesmo com toda a nossa inferioridade, sempre há alguém a nos auxiliar. Deus, Jesus e esses afetos que nós conseguimos na caminhada terrestre. Então, por isso que é tão importante a nossa convivência. A gente não sabe o que levou, né, um espírito tão evoluído criar por ele todo esse amor. Mas os dois conviveram juntos. Alguma coisa ele fez. Então vamos fazer algo, né? Vamos naquela parábola do mordomo, né? Vamos, ainda que utilizando das coisas que Deus nos dá, fazer feliz as outras pessoas. Vamos angariar carinho, vamos caminhar amor, que é o que irá ser computado a nosso favor na vida espiritual. O Senhor nos abençoe. Agora sim.